Pilotos pagantes sempre estiveram na Fórmula 1, mas será que nos dias de hoje o dinheiro tem falado mais alto que o talento? Eu debato o assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, pilotos pagantes sempre foram uma realidade da Fórmula 1. Esses competidores que nunca tiveram nenhum pudor de colocar a mão no bolso e desembolsar uma grande quantia de dinheiro para garantir a sua vaga na Fórmula 1, sempre marcaram presença na categoria no tão escasso grid de apenas 20 vagas do principal certame do automobilismo mundial. Acontece que com o passar dos anos, eles têm se tornado cada vez mais populares na categoria e muito se debate de que eles estão tirando aí a vaga de pilotos realmente competitivos, realmente talentosos da categoria. Bom, a gente pode listar aqui uma infinidade de competidores que ao longo dos anos marcaram aí a presença na Fórmula 1, que deixaram o seu nome escrito na categoria. Como esquecer, por exemplo, de Pastor Maldonado e o gordo apoio que ele recebia de uma petrolífera da Venezuela. A gente também pode citar Sergei Sirotkin, Jolyon Palmer, Esteban Gutierrez, Rio Haryanto. A lista ela é enorme e não acaba mais. Acontece que desses nomes que eu citei, pouquíssimos justificavam a sua presença na categoria. Pastor Maldonado ainda conseguiu garantir uma vitória com a Williams, mas foi totalmente numa corrida atípica lá em 2012, naquele início de temporada bastante movimentado, mas realmente eles mais garantiram a sua vaga na Fórmula 1 por conta do dinheiro do que por conta do talento que eles mostraram em categorias anteriores. A gente tem um bom exemplo que a gente pode aplicar na atual temporada, que é o do Callum Ilott. O piloto foi vice-campeão da temporada 2020 da Fórmula 2, só que acontece que ele acabou ficando sem espaço tanto na Fórmula 2 e não conseguiu garantir uma vaga na Fórmula 1. Ele que era envolvido com a Ferrari poderia garantir aí um lugarzinho na Haas, beliscar ali, só que acontece que a equipe acabou trazendo o Mick Schumacher, que foi o vencedor da Fórmula 2 no ano passado, e o Nikita Mazepin, o russo que tem um pai bilionário, o Dmitry, que hoje banca totalmente a Haas. Então, como o dinheiro do Mazepin, que foi só quinto colocado na temporada 2020 da Fórmula 2, ele conseguiu aí passar na frente do Callum na fila para garantir a sua primeira temporada na Fórmula 1. E vamos combinar que tem sido aí uma temporada bastante abaixo do que qualquer piloto poderia entregar. Nicolas Latifi também é um piloto que é bancado, só que acontece que ele está numa Williams também pouco competitiva, não tem conseguido mostrar muitos resultados, mas ele também está levando aí um belo de um banho de George Russell, que está pilotando o mesmo carro, e o Latifi, mesmo com alguns anos já nas costas aí na categoria, não tem mostrado grande evolução. Mas, se for comparar Latifi com o Mazepin, o canadense ainda está levando muito melhor do que o russo. Bom, a gente também pode olhar nas categorias mais abaixo o próprio Gianluca Petekoff, o brasileiro que esse ano fez a sua estreia na categoria de acesso à Fórmula 1, já teve de ficar de fora do GP do Azerbaijão da Fórmula 2 por conta da falta de patrocínio. Ele que está defendendo a Campos esse ano, não pôde correr na prova lá nas ruas de Baku por conta da falta de dinheiro. E mais uma vez, o dinheiro tem mostrado que tem um papel muito mais importante no esporte a motor do que o talento. Mas se a gente pode ser justo também, existem alguns exemplos daqueles pilotos pagantes, mas que mostraram, pelo menos justificaram o dinheiro que desembolsaram para chegar à Fórmula 1. O próprio Sérgio Pérez, por exemplo. Ele fez a sua estreia lá em 2011 na Fórmula 1, em um acordo entre a Sauber e a Telmex, que é a Telecomunicações México. Ele levou dinheiro para conseguir fazer a sua estreia e 10 anos depois, atualmente, ele está na Red Bull, numa equipe extremamente competitiva e foi o vencedor do GP do Azerbaijão, além de ter vencido também ano passado com a Racing Point. Então o Sérgio Pérez ele começou como um piloto pagante, mas pelo menos ele conseguiu aí justificar que ele merece sim estar na Fórmula 1. Outro que talvez divida opiniões é Lance Stroll. Ele chegou como o piloto do papai, porque o pai dele, o Lawrence Stroll, chegou e comprou a equipe. Ele foi para a Racing Point depois que o Lawrence Stroll comprou e mudou inclusive o nome para Racing Point, atualmente é Aston Martin, enfim.
E muitos criticavam o Lance porque diziam que ele estava lá apenas por conta do dinheiro do pai, apenas por conta que o próprio pai tinha comprado um time. Ele começou realmente muito devagar, tudo bem que ele estava numa Williams pouco competitiva, mas depois que ele mudou para Racing Point ele ainda não mostrava muitos bons resultados. Mas do ano passado para esse ele já tem melhorado, ele conseguiu pódios, ele ano passado terminou 10 vezes dentro do top 10, sendo que nos 3 anos anteriores ele tinha terminado 15 vezes no total na zona de pontos. Então o Lance está caminhando a pequenos passos, mas está aí mostrando, começando a justificar o bom investimento que o Lawrence fez nele. Inclusive, nas primeiras corridas desse ano, né, de 2021, ele tinha um desempenho ainda melhor do que Sebastian Vettel. O Vettel agora, né, que ele teve boas corridas em Mônaco, no Azerbaijão, tá com bons pontos, mas o Lance Stroll ele estava dando um baile no tetracampeão. Então eu acho que o Lance, apesar de ainda dividir opiniões, ele é um piloto que justificou aí o investimento dele para estar na Fórmula 1. Mas acontece que até mesmo quem está envolvido com a categoria, ou mesmo já esteve envolvido, critica esse lance de patrocínio, esse lance de ter que precisar desembolsar muito dinheiro para conseguir correr. O Lewis Hamilton, por exemplo, heptacampeão mundial, um dos principais nomes da história da Fórmula 1, falou que hoje, atualmente, a categoria é apenas um clube de garotos bilionários. Se ele tivesse que começar toda a sua carreira desde o início, atualmente ele jamais conseguiria chegar onde ele está hoje, porque realmente precisa de muito dinheiro. O Hamilton ele sempre reforçou que ele teve uma infância bastante humilde, que o pai dele sempre se desdobrou muito para conseguir fazer com que ele corresse. E ele falou que hoje esse clube de garotos bilionários ele jamais conseguiria fazer parte. Quem também reclamou disso foi o Toto Wolff. Ele falou que é preciso ter mais atitudes, precisam ter mais ações para que as categorias de acesso, Fórmula 2, Fórmula 3, por exemplo, sejam mais acessíveis para jovens pilotos, para que eles consigam subir essa escada para chegar na Fórmula 1. Acontece que, infelizmente, se eles forem tentar chegar na Fórmula 1, precisam desembolsar aí também uma boa grana. Bom, para terminar, o Emerson Fittipaldi, sim, o campeão brasileiro, ele também criticou o lance dos patrocínios, né, o lance de pilotos pagantes, e ele falou que a Fórmula 1 ficou muito cara hoje em dia, que as equipes que não têm grandes patrocínios não conseguem ir adiante, né, então eles precisam recorrer a esses grandes patrocínios, né, esses pilotos pagantes, que a Fórmula 1 oferece poucos lugares para um jovem sentar e mostrar o talento, fazendo com que pessoas que possuam um poder aquisitivo maior consigam tomar esse lugar. E o Emerson, ele tá certo, realmente tem sido cada vez mais pilotos com dinheiro do que pilotos com talento fazendo parte aí do grid da categoria. Bom, pessoal, por hoje é isso. É o vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês no Primeira Curva. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam, se realmente a Fórmula 1 hoje é maioria de pilotos pagantes. Eu quero saber o que vocês acham sobre os pilotos pagantes. Comenta tudo aqui embaixo pra gente debater, eu quero ler a opinião de vocês. Não esquece também de compartilhar com todos os seus amigos para eles poderem dar a opinião deles também. Dá um joinha aqui nesse vídeo, ajuda aqui o canal do F1 Mania, o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. E se você quiser ir além e quer ter conteúdo exclusivo do esporte a motor, basta entrar no perfil do F1 Mania aqui no YouTube, clicar no botão de Seja Membro e escolher um dos 3 planos que a gente tem. São 3 planos mensais com valores simbólicos para vocês apoiarem a gente e a gente entregar conteúdo exclusivo para vocês. Vocês podem participar de grupo no Telegram, vocês podem até mesmo participar de um parque fechado depois de alguma atividade em final de semana de Fórmula 1. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!